Vamos louvar a Deus com a palavra do Senhor nessa noite. Tempo de agradecer. Vamos ler nosso texto em Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Creio que você conhece esse texto, mas Deus tem algo maravilhoso e novo para falar ao teu coração nessa noite. Bem, se você tiver um pouquinho de imaginação, você vai imaginar que atrás da bola tem 17 lá. Texto lá. Muito bem. Diz assim o texto: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E preparou-se com o rosto, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Que gostoso ouvir essa palavra. Vai, a tua fé te salvou. Nós temos que entender esse texto na perspectiva desse homem leproso que foi curado, e na perspectiva desses 9, mas vamos considerar como um personagem, os leprosos que não voltaram, o leproso que voltou e o Senhor Jesus. Nós temos essa grande cena, a cena de homens que foram curados da maior e terrível doença da época. Uma doença que afetava o corpo, levava à morte, mas com uma morte lenta, sofrida, e tinha ainda um lado social da exclusão. Vejam que no texto eles ficaram de longe. Encontrou 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, eles ficaram de longe porque não se aproximaram de Jesus, e nem Jesus se aproximou deles. Eram leprosos, considerados imundos. Não toque no leproso. Você ficará imundo numa perspectiva espiritual. Eram desprezados. E essas pessoas, sabendo disso, não chegaram perto de Jesus. Era uma enfermidade cruel. Levava à morte, uma morte lenta, sofrida, e tinha uma grande exclusão social. Conta-se uma seguinte ilustração para nos ajudar nesse entendimento sobre a gratidão. Porque gratidão para nós, diante desse texto bíblico, tem tudo a ver que está no verso de número 15 e no verso 18. No verso 15 diz o seguinte: vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. No verso 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. Agradecer, um ato de gratidão, é um ato de glorificar ao Senhor, de dar glórias a Deus. Quem curou esse homem? O Senhor, o nosso Deus. E este homem voltou para dar glória a Deus. O ato de agradecer é o ato de dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus, ao Deus Pai, ao nosso Senhor.
Muito bom ver isso. E quando nós glorificamos a Deus, e esse homem voltou para dar glória a Jesus, interessante, voltar para Jesus. Conta-se a história de, na época do Brasil colônia, no mercado de escravos, tem uma figura lá, Gui, mercado de escravos, uma vez um negro foi comprado, mas no decorrer dos anos da escravidão, aquele negro foi muito judiado, muito espancado, e depois que o Senhor viu que ele não tinha mais condições ao trabalho, estava muito cansado, muito machucado, colocou à venda. No mercado de escravos, um homem comprou. Só que esse homem não era senhor de engenho, senhor de cana, de café. Ele era um missionário. Um missionário comprou esse escravo. E ao comprar o escravo, o homem até mesmo se perguntou, mas senhor, ficou estranho. Mas esse missionário levou esse escravo negro para casa, deu banho, trocou a roupa, deu roupas novas. E junto com as roupas novas e com um banho maravilhoso, deu a ele carta de alforria. Esse negro ficou muito agradecido. E agora ele ficou muito contente. Mas aquele missionário falou, agora que você tem a sua liberdade, vá, você é um homem livre, faça da sua vida o que você quiser, você tem todo o direito, vá pelo mundo afora, como o pássaro que voa. Mas por surpresa do missionário, aquele ex-escravo falou assim, eu não posso ir, pois como eu vou agradecer ao homem que me libertou, que me deu a salvação, se eu não ficar com ele para servi-lo? Como eu vou agradecer esse homem, se não ficar com ele, para agradecê-lo por toda a vida? Bonito, né? E eu fico pensando, dar glória a Deus, agradecer a dele pela salvação, pela saúde, como essa mesa bonita. A nossa câmera está filmando essa mesa bonita. Tiagão, abaixa um pouco aí a câmera e pega aí. Filma essa mesa bonita. Você na tua casa talvez não tenha assim todo dia, na minha casa não. Às vezes tem um só, um abacaxi. Aí quando acaba o abacaxi, né, compra uma melancia. Eu já teve de tudo, mas um de cada vez. Mas você já comeu de tudo isso aqui na sua casa. Você já teve mesas fartas em dias de festa. Nós temos muito que agradecer a Deus, que nos mantém vivos com saúde. Como nós vamos agradecer e dar glória ao Senhor? Servindo a Ele por toda a vida. A gratidão é um ato de dar toda honra, glória à pessoa devida, ao Senhor Jesus, e para todo sempre. Um escravo reconheceu e queria servir agora livremente, por amor e gratidão. Nós devemos agradecer ao Senhor e servi-lo. Ele é o nosso Deus. Não devemos agradecer somente à igreja, apesar que a igreja nos auxilia. Talvez você tenha gratidão a algum pastor que já foi abençoadíssimo na tua vida. Mas a gente não agradece somente a homens, pessoas ou entidade religiosa, ou algum parente. Mas a nossa maior gratidão é a Deus, que através desse pastor, dessa igreja, desse parente, desse amigo, atuou na minha vida, e na sua vida. A gente tem que dar toda a honra, toda a glória a Deus, agradecer somente a Ele, não a mais ninguém. Não temos que agradecer a pessoas, apesar de toda a educação, mas não é isso. Mas acima das pessoas e das entidades está o nosso Deus, que usa estas pessoas para nos abençoar.
Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Não sei se você vai lembrar de um dia que eu falei sobre idolatria, num dos nossos cultos. Está filmado para alguém que quiser relembrar. Quem é o seu Deus? Foi o título daquele dia, 2/8 deste ano. E naquele dia eu citei uma oração que é feita a Santo Expedito, uma oração que eu peguei na internet, porque graças a Deus não tem esse tipo de material na minha casa. Tive que buscar na internet algo do tipo. E eu li aqui no culto aquele dia, uma oração que existe para as pessoas rezarem, quem quer oração de Expedito, e no final da oração dizia uma frase que me chocou naquele dia quando eu fiz essa pesquisa. Dizia uma oração fazendo seus pedidos, etc. No final diz o seguinte: vos serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Vos serei grato pelo resto da minha vida. Nesta oração feita a Santo Expedito, em nenhum momento dá honra e glória a Deus pelas bênçãos, ou pelo milagre, pela cura, por nada. Não se agradece a Deus. Não tem o senhorio de Jesus Cristo na vida. Quem leva toda a honra, toda a glória, são as entidades. Mas um espírito grato volta para quem? Volta para Jesus. Aquele homem voltou para dar glória a Jesus. Você deve ser muito educado, as pessoas que são instrumento de bênção. Mas a honra e a glória ao Senhor Jesus. Espírito de gratidão às pessoas, sim. Mas toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Agradecer é dar glórias a Deus. Amém? Gratidão também, a gente vê nesse texto, no verso 16, que diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Ah, irmão, esse verso 16 mexe comigo. Mexe porque essa última palavra, samaritano, muda toda a história. Essa pessoa não era uma pessoa qualquer. Ser samaritano no período neotestamentário era uma complicação muito grande. Quem eram os samaritanos? Na época de Israel, quando, lá no período do Antigo Testamento, o povo de Deus foi invadido pelos assírios, se eu não me engano, 722 antes de Cristo. Estava dividido, as tribos do norte, Israel, as tribos do sul, Judá, Israel e Judá, e o povo do norte foi invadido pela Síria. E quando esse povo assírio foi invadido, tomando conta daquela região, essa região se ficou miscigenada, né? Isso foi certo? Miscigenada? Com povos que se casaram, deram-se casamento, e também as culturas foram se misturando, os cultos foram se misturando. O povo do sul ficou mais preservado. Mas a turma do norte, houve essa mistura. E para o povo do sul, esse povo do norte se tornou impuro. São os samaritanos. Povo que se misturou. Mas esse povo continuava adorando o mesmo Deus. Talvez não toda a população, uma boa parte. Então, quando chega no Novo Testamento e fala de samaritano, o que vem na cabeça do judeu? Não Israel, o judeu, Judá aqui embaixo. O grupo do sul. Por isso que se torna judeu, da tribo de Judá, não da tribo de Israel, lá de cima. Esse povo discrimina, não quero me relacionar com os samaritanos, porque eles são impuros, eles se contaminaram com os assírios.
Eles não cultuam do mesmo jeito que a gente. É o mesmo Deus, mas não é da mesma maneira. Aí eu quero que mostre aquelas fotos daqueles últimos que eu te mandei. Esse é um povo samaritano hoje. Esse é um povo samaritano hoje, adorando a Deus. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que de um jeito diferente. Próxima foto. Esse é um sacerdote samaritano, não um sacerdote como nós conhecemos em Jerusalém. E a próxima foto é o Monte Gerizim. Porque esse Monte Gerizim tem todo o significado para o samaritano. Porque o samaritano não pode adorar no templo em Jerusalém. Aonde eles adoram? No Monte Gerizim. E aí quando vem, escorregou. Quando vem Jesus ao encontro daquela mulher e fala, mas Deus, onde nós devemos adorar? Porque vocês adoram no templo, mas nós adoramos no Monte Gerizim. E Jesus falou, importa que os adoradores o adorem em espírito, em verdade. Jesus não desprezou os samaritanos e nem o seu louvor e a sua adoração. E aqui no nosso texto, nós temos um samaritano prostrado terra, aos pés de Jesus, o adorando. Reconhecendo pelo milagre, ele se prostrou. Aquela foto que está lá para ilustrar o samaritano prostrado ao Senhor Jesus. Muda toda a história. Quem é esse personagem que voltou? O samaritano. Aí eu fico perguntando, quem deve ser uma pessoa grata a Deus? Todos nós temos o dever de ser gratos a Deus. Mas esse texto nos provoca, porque os judeus da tribo de Judá, os 9 judeus não votaram. Mas o samaritano votou, o desprezado. E é um texto preocupante, porque a gente fica fazendo uma leitura atual. Por que esses crentes não voltaram para agradecer? E o impuro voltou? Por que na nossa leitura de hoje, por que os crentes não voltaram para agradecer a Deus, mas o ímpio voltou? Difícil responder isso. Não é assim o ímpio tratado pelos judeus, que o impuro, o samaritano era o impuro? Só que tem um detalhe, né? No meio dos leprosos, todos eram iguais. Interessante isso. Só que depois, esse samaritano voltou. E eu fico fazendo uma leitura da igreja hoje, porque quando eu vejo esse samaritano voltando da onde? Ele volta do templo. Volta do templo. Por quê? Porque lá no templo estava o sacerdote e o Senhor Jesus pede para ele ir lá para testificar a cura. Meus irmãos, todos nós devemos adorar ao Senhor. Todos nós então devemos dar glória ao Senhor, porque isso é gratidão, dar glória a Deus. Todos nós devemos ser gratos a Deus. Ímpio, crente ou não. Mas a gratidão é um sinal de vida transformada. Veja o verso de número 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Interessante que lá no verso 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eu acho interessante que nesse texto, se você olhar, os 10 foram curados. Jesus fala, vai ao templo, procure o sacerdote e conte para ele. O quê? Não sei. Comparece-te. Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Mostrar o quê? Que você está impuro? Que você está leproso? Foi isso que Jesus fala. Vai e mostra.
No caminho, esses homens foram curados. No caminho. Indo ao sacerdote. Mas na caminhada da fé. Tema da nossa cantada, né? Prepara lá depois, Gui. Na nossa caminhada da fé, eles foram curados. Essa curiosidade de por que ir ao templo ao sacerdote? Porque naquela época o sacerdote dizia se agora eles voltaram a ficar puros ou não. Porque a lepra torna eles impuros. Então quando eles são curados, tem que o sacerdote testificar, endossar a cura. Então eles foram ao sacerdote para provar que eles estavam curados. E agora eles poderiam conviver na sociedade. As pessoas não podiam nem tocá-lo, agora pode tocar. Os judeus podiam voltar ao templo. E eles foram aos sacerdotes para serem testificados. Mas esse samaritano foi e voltou. Não sei se ele até foi, porque no caminho ele foi curado. Não dá nem para dizer que ele chegou lá. Mas ao ser curado ele voltou. E ao voltar, o Senhor Jesus lhe pergunta: cadê os outros 9? Não eram 10 os que foram curados? Verso 17. Onde estão os 9? 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Senão apenas este estrangeiro. E disse Jesus a ele: levanta-te. Porque ele se prostrou aos pés de Jesus. E vai, a tua fé te salvou. Os comentaristas dizem que essa última frase, a tua fé te salvou. Neste texto não tem uma implicância apenas de cura. Vai que a tua fé te curou. Porque ele já estava curado ao mandar de Jesus. E todos esses homens tiveram fé para ser curado. No caminho eles tiveram fé. Puxa vida, Jesus mandou ir lá, alguma coisa vai acontecer. E se nós pedimos, né? Jesus vai nos curar. E curaram. Foram curados. Mas um retornou e Jesus disse para ele: vai, que a tua fé te salvou. Alguns comentaristas se dividem achando que isso é uma expressão de cura, mas outros acreditam que nesse texto, o que Jesus fala é uma confirmação da mudança de vida desse homem. Esse samaritano, ao ser curado, transformou a sua vida e voltou aos pés de Jesus para agradecer, como um gesto de adoração. Prostrado é adorado, adorar a Deus, um gesto de adoração. E ao ser curado, esse homem conheceu o poder de Jesus e voltou para agradecer. Eu fico pensando nos dias de hoje. Quantas pessoas entram na igreja? São curadas. Não se discute a cura. Muitas bênçãos. E desses, quantos permanecem? Quantos permanecem? Porque agradecer é continuar com o Senhor. Agradecer a Deus é continuar dando glórias a Ele, como um escravo negro, que permaneceu com o seu Senhor. Gesto de gratidão. Estou contigo. Eu sou grato a Ti. Mas só o samaritano voltou, porque foi o único que teve uma vida transformada. Se prostrou ao Senhor Jesus. E a gente fica pensando nos dias de hoje, que a igreja virou um grande mercado, alguma grande feira de milagre. Eu não tenho dúvidas que Deus opera muitos milagres no meio do teu povo. O que me causa talvez uma certa irritação é que poucos permanecem prostrados aos pés do Senhor. Poucos permanecem servindo ao Senhor. E volta de novo quando precisar de outra cura. Quando volta de novo a clamar ao Senhor: tem misericórdia, Jesus. O Senhor curou eu. Agora, está vendo, meu marido está batendo em mim, ajuda eu. Ah, minha filha está não sei o quê, outro aqui, namorada, minha filha, ó, aquele maconheiro, sei lá, tantos problemas. Aí sai pedindo para Deus. Deus é misericordioso. E o que esses homens clamaram no começo? Senhor, Senhor,
dizendo: Jesus, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós, olha a nossa situação. Esses homens clamaram a Deus. Tem muita gente clamando a Deus. Dos 10, um voltou. Na matemática simples, essa matemática dá 10%. Deus tem feito maravilhas na vida do teu povo. Deus tem abençoado, tem dado sustento, tem dado mesa farta para muita gente. Mas será que só 10% tem voltado? Isso aqui não é uma doutrina, não podemos aplicar isso para todos os casos. Mas podemos entender que tem muita gente que não tem entendido que a gratidão maior é servir ao Senhor, é se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Como você vai agradecer a Deus? Prostre-se diante dele, sirva, curva-se diante do Senhor. Gratidão é dar glória a Deus, gratidão é dever de todos, não importa a nação, a religião, todos devem buscar ao Senhor. E gratidão é um sinal de vida vitoriosa, de vida transformada, de gente que entendeu quem é o Senhor Jesus. Infelizmente tem gente que até recebe cura e agradece a pessoa errada. Entende? Deus cura e vai agradecer para o Santo Expedito, como nós citamos aqui, e dá toda a honra e toda a glória ao Santo Expedito. Isso desagrada profundamente o coração de Deus, porque Ele faz a obra, e a honra e a glória fica tudo para o inimigo. Meus irmãos, você quer ter um coração grato a Ele? Porque se você tem saúde, é Deus que deu. Não foi o remédio, não foi a comida que você te deu, mas foi Deus que te deu o remédio, Deus que te deu o alimento, Deus que te gerou, Deus que tem te sustentado. Toda a nossa vida tem que ser de gratidão a Ele, prostrados aos pés do Senhor Jesus. E quem faz isso é sinal de vida transformada. Só se prostra aos pés do Senhor pessoas gratas e pessoas são transformadas. Somente quem tem um caráter transformado pelo poder de Deus se prostra a Ele. Gratidão é sinal de conversão. Gratidão como uma forma de adoração, me entende? Uma forma de gratidão que se prostra diante do Senhor, que serve ao Senhor, é sinal de gente convertida. Tem gente que não está servindo ao Senhor. Tem gente que não tem se prostrado aos pés do Senhor. Será que se converteu? Ou está como os outros 9, que receberam milagres e milagres, bênçãos e mais bênçãos? Conhece Jesus, porque foi Ele que curou, né? Até conhece. Foi Jesus que me curou. Se perguntar para ele, vai saber. Jesus me curou. Mas tem servido? Tem sido grato a Deus por isso? Infelizmente, não. Ora a Deus, para que a estatística dos 10% se multiplique. Amém? Essa é a nossa oração, esse é o nosso trabalho, para isso que Deus nos chamou ao ministério, para engordar as fileiras dos céus. Amém? E essa é a função da igreja. Não é minha só de ministro, pastor, não. É a função sua como servo de Deus. Eu gosto sempre de falar, o que os crentes estão fazendo nessa terra, que ainda não foi arrebatado? O que crente está fazendo hora extra aqui? Porque lugar de crente não é no céu, nossa casa é onde? Não somos peregrinos estrangeiros desse mundo? Então você está fazendo o que aqui? Seu lugar é no céu. Quando você se converteu, você podia ter já morrido e ir para o céu, né? Falei isso na terça-feira, no nosso G, né? Mas nós estamos aqui, porque Deus quer que nós levemos o Evangelho a mais pessoas. Quem irá pregar? Os 10% tem que aumentar e levar esse Evangelho de cura para os outros. E essa estatística aumentando, dia após dia. Amém?